Olá, boa tarde a todos e a todas. A economia tokenizada está transformando a representação e a negociação de todo tipo de ativos do mundo real e utilizando tecnologias como blockchain para convertê-los em ativos digitais, especialmente com as stablecoins. Ela promete maior liquidez, transparência, velocidade e acessibilidade das operações financeiras. No Brasil, iniciativas como o Drex, a moeda digital do Banco Central, estão impulsionando essa transformação, com a expectativa da adoção crescente. A tokenização da economia é um movimento global de transformação e, com toda a mudança, ela traz muitas dúvidas. Como a regulação impacta a implementação eficaz da tokenização de ativos, por exemplo? Que mudanças a desintermediação de operações e o fracionamento de ativos podem trazer para o mercado? Por que dizemos que a tokenização pode democratizar o acesso aos investimentos? E como as experiências no exterior com as stablecoins e outros ativos digitais? Como que a gente tem isso, o panorama em outras geografias? E para conversar com a gente e esclarecer um pouco mais todas essas dúvidas que a gente tem, eu chamo aqui ao palco André Portillo, sócio head de ativos digitais do BTG Pactual e da Mint, Bernardo Schrur, diretor-presidente da Bcrypto, Dries Tensamani, head de digital, de tesouraria e comércio para as Américas do Citibank, e Jorge Marcel, especialista de estratégia regulatória do Bradesco. Primeiro, começo agradecendo a participação, um painel só com feras, Portillo, que sempre está conosco discutindo o tema, Marcel, Bernardo, Dries, bem-vindo a todos. E para começar a nossa conversa, queria uma pergunta coletiva. Stablecoins, moedas digitais de bancos centrais e outros ativos digitais estão ganhando protagonismo. Na visão de vocês, qual é o maior impacto desse movimento sobre o sistema financeiro tradicional? Dries, would you like to start? Well, thank you very much. It's an honor to go first in this excellent panel. I was just looking around and I was thinking to myself, how do I answer that question? And the first thing that came to my mind was, look around you. Just take a few seconds and look around you. This is a percentage of the Brazilian population. Do we agree? And there is one reason why you're all here, or there is one reason why you were all able to come here. And that one reason is you have a bank account and you have a credit card, or you have a debit card. And if you didn't have a bank account, a debit card, or a credit card, you probably would not make it here. I don't think there is an option for someone to pay in cash to come to Fibratech. And so one of the biggest opportunities, I believe, is all the invisible people that are in the Brazilian economy, or as a matter of fact, the invisible people around the world that today cannot have access to any one of these services, right? And we experienced with that during COVID. We all realized that the only way to survive in a pandemic is to have access to financial services. So in many ways, financial services is not a privilege. It shouldn't be privileged. Yet we treat it as a privilege. Only people that have access to financial services have access to certain products and goods in the economy. And that's not fair. And I think it's about time, knowing that we had about 50 years of modernization and progress, it's about time we do something about it. And I believe that digital assets, blockchain technology, tokenization is a way of finally putting a stop to this non-inclusive service, which is financial access. And I believe this is where the biggest opportunity is, not only just for these people that we call the invisible part of the society, but also for many fintechs and many banks who will create economic value from this technology. Obrigada, Dries. André? Carol, vamos lá. Quando a gente coloca todos esses novos instrumentos, que CBDC, como se falou, stablecoins, a gente pode falar de depósitos tokenizados, para a gente entender o que é isso, a gente tem que entender que o dinheiro é uma tecnologia que foi inventada pelo ser humano para comunicar valor.
E o dinheiro evolui à medida que a sociedade avança, que a economia avança e que a tecnologia avança. Ele teve vários formatos ao longo da história, desde que você começou a usar umas conchinhas lá atrás, sei lá, quando, para você representar valor. O que a gente está acontecendo agora é mais um processo nessa evolução. A gente já tinha o nosso dinheiro digital e agora está começando a ter uma nova movimentação para esse dinheiro em rede, na falta de um nome melhor. E esse dinheiro não necessariamente vai ter um formato só. Eu costumo falar que CBDCs, stablecoins, assim, são primos que tentam fazer a mesma coisa. E não está muito claro para mim ainda como que vai se dar essa relação entre eles. Eu acho que ela vai ser diferente dependendo do lugar, dependendo da jurisdição, do país, da regulação. Mas, sem dúvida alguma, para mim, a gente está vivendo uma nova fase, começando uma nova fase nessa evolução do dinheiro, que está muito acelerada, diga-se de passagem, né? Então, assim como eu vejo essa história toda. Obrigada. B? Vamos lá. Não tem como não concordar com o Portilho e com o Dri sobre isso, porque sobre exatamente o ponto que comentou, que a gente falou. A gente está falando de um próximo, qual é o impacto que vamos ter? Nós estamos falando de um cenário onde toda a nossa vida, como o Portilho falou, vai estar integrada. Então, quando nós olhamos a CDBC, quando nós olhamos stablecoins, quando nós olhamos a tecnologia blockchain entrando na nossa vida de uma forma cotidiana, significa que nós estamos cada vez mais integrados. Significa que a relação humana ela está modificando, os processos financeiros estão mudando para essa automatização. Olha, isso eu não vejo um impacto tão grande quanto o impacto social que ele falou. E que eu vejo que o impacto que vamos ter economicamente no sentido positivo de maior inclusão e de um acesso de pessoas ao mercado financeiro, o mercado de capitais tradicional, vai ser o maior impacto que nós vamos ver ao decorrer dos anos. A gente vai ver muitas pessoas utilizando a tecnologia, utilizando as stablecoins, utilizando a tecnologia blockchain para conseguir ter acesso a pagamentos em regiões muitas vezes sem acesso ou com um acesso muito limitado. E nós vamos começar a ver também pessoas que antes não investiam ou não conseguiam ter acesso a investimentos, a esses investimentos por meio de tokenização. Então eu vejo que o maior impacto nesse momento, trazendo aqui de uma forma, é o impacto social devido a essa integração maior da nossa vida. Obrigada, Marcelo. Obrigado pelo convite para o painel. Eu acho que com relação à sua pergunta, né, especificamente falando de impactos no sistema financeiro tradicional, nós já vemos um impacto no sistema financeiro de bilhões de reais que saíram do sistema financeiro tradicional e foram para o mundo cripto. E ao redor do mundo nós vemos um impacto da casa de centenas de bilhões de dólares, né, que saíram do sistema financeiro tradicional e foram para o sistema cripto. Então no sistema financeiro tradicional nós vamos ter que nos adaptar. Primeiro você tem que entender por que saiu. Então o cliente foi em busca de uma diversificação do portfólio dele, o cliente foi em busca de uma solução alternativa, de uma remessa internacional, o cliente foi em busca de uma outra solução se o sistema financeiro tradicional não atende. Então nós temos que entender a necessidade do cliente, entender para onde que ele está indo e ofertarmos, né, ou algo equivalente ou aquilo que ele está buscando. Então nós temos esse impacto financeiro, que já é claro, né, no sistema todo, e nós temos essa necessidade de adaptação. E aí, junto com a adaptação em termos de sistemas, em termos de jornada do cliente, nós temos adaptações regulatórias também, né? Porque muito disso que nós estamos vivendo hoje e vivemos já nesses últimos anos, eles, assim, de alguma forma, ou não havia uma regulação clara, ou precisa uma regulação totalmente nova para eles. Então você tem esse impacto regulatório, né? E você tem você abaixa as barreiras de entrada para novos concorrentes. Por exemplo, né, hoje para alguém entrar no mercado de uma remessa internacional, você só precisa de repente dar acesso a uma stablecoin ou quando muito até o próprio Bitcoin, que no passado também chegou a ser utilizado para isso. Então é toda uma nova dinâmica de mercado, é toda uma aceleração, né? Eu acho que é um mal dos nossos dias, né? Essa aceleração em tudo, né, que nós estamos vivendo. Mas os impactos já estão sendo sentidos. Não, estão. Toda essa parte que a gente está falando da transformação digital que vem puxada, a inclusão financeira que tem que ser feita, a questão que você está falando do impacto da regulação que pode vir aqui organizar todo esse universo. E o principal aqui é a aula que vocês estão dando para a gente entender um pouco mais o que seria isso, né? Desculpa, só para comentar mais uma coisa também, que também tem um impacto, e aí infelizmente é pelo lado negativo.
quando você sofreu uma fraude no sistema financeiro tradicional, falando de Brasil, né, quais eram os caminhos pelos quais os bandidos fugiam? Faziam um Pix para uma conta de um laranja e depois um saque no ATM. Né? Agora você tem mais um caminho e é um caminho global. Isso é uma realidade. Né? Você tem novos ataques, né, de ransomware, já tem anos, né, mas estou falando novo assim com relação não fazia parte do sistema financeiro tradicional. Né? O ataque de ransomware, em que você tem que pagar, né, o resgate dos seus dados ali para uma wallet externa. Então tudo isso faz parte também, né? É que nem o Toda Portillo tecnologia traz isso, né? Toda, é isso. Provavelmente a primeira coisa que inventaram um carro foi para ir do ponto A a B, provavelmente a segunda opção foi o cara para fugir mais rápido de um assalto. Né? Então, o ser humano é criativo. Verdade. Dries, o Citi tem sido vocal sobre o futuro das finanças tokenizadas e os impactos das stablecoins. Como vocês estão observando o movimento nas Américas e que aprendizados internacionais a gente pode aplicar aqui no Brasil? So, just to combine a couple of answers, the form of money really is not important. I mean, we can debate money in many forms, but it never mattered. The history of money has shown us that the form of money never mattered. What mattered, number one, is trust. So whatever the form of money that we're going to create, tokenized or not, it has to have an intrinsic trust in it. When we say trust, we say sovereign, right? So you cannot detach sovereignty from trust. The only reason we have money today that all of us use is because there is a sovereign behind it. There's a government behind that money. As soon as you put sovereign behind the form of money, it of course requires financial system stability. And that requires regulations because all the players that will actually distribute that money or create the money, if we actually are allowed to mint it, will have to be regulated by some kinds of regulations, guidelines, rules. Once you have that, the story doesn't stop there. Now you have to go to the population and you have to create incentives. Cash today is the cheapest form of money in circulation. It has many attributes that really doesn't have competition. Number one, for those that don't want to pay taxes, they go to cash, right? So if you don't want to have your invoices in the clear, if you don't want to declare how much you sell, you use cash. A lot of, half of the world population, if not more, doesn't have a bank account. So they're forced. They don't have a choice. We're going to leave the criminality out. We're going to leave the bad actors out, right? We're not going to put them in the discussion. But half of the world population or more doesn't have a bank account. So they're excluded. And there is a part of the world of small, medium-sized businesses that find zero incentives to adapt to anything which is not cash. Why? Because all the other forms are very expensive to transact, and they make you declare money. So if you don't have a framework that allows for incentives, so you go to all the small, medium-sized businesses and you say, you know what? I am not going to punish you by accepting an electronic form of money. I'm not going to punish you. And you also and you allow the big corporations to create incentives for those other small, medium-sized businesses and tell them, by the way, if you distribute this form of money, you're also going to have some kind of discounts because reconciliation is better. It's called atomic money. That's what stablecoins are. Now, the lessons, if you ask me what are the lessons that we've seen globally, is we've seen great examples of nations that have created a proper framework for the trust, for the incentives, for driving the adoptions to not only the allowing small, medium-sized businesses not to be punished, but also big corporations that distribute goods and services to give them incentives. It is a kind of a coordinated framework. It's a coordinated framework. Now, we have something that's happening and happening very fast. You cannot have an internet driving the form of money either. So the internet we have today is the internet we use for all kind of payments and money movements. That internet is obsolete. It's really a kind of a 50-plus-year-old technology based on databases that really does not allow you to move at the speed of the digital economy. You have to rethink the infrastructure of the internet and create an infrastructure that allows you to combine identity, to combine money, to combine data, and to combine transaction all together in what's called a token. And as I said, if you give that token the sovereign, a government that will back it up with a trust and create the regulations for the players to play, then you now have finally a form of money that will be adopted very fast. And not only will be adopted very fast, but it will allow you to do payments because we kind of mix the tokenization with crypto and we start to speak about investments
Investing your money in digital asset is not making a payment. Those are two different things, two completely different things. If we're going to create a form of money that allows for money to move between hands and between businesses, that's payment, and that requires a new infrastructure of the internet. It requires a trusted sovereign to come behind it, and rules of the game for regulations for players to know exactly how to back those tokens that are going to be in circulations, which is money sitting with the banks, commercial bank money. So you have to back it up with some kind of money that will allow you not to start printing coins and crash the economy. So those are the lessons learned from the international landscape. Thank you. Obrigada, Dries. André, uma característica importante da economia tokenizada, intensivamente baseada em tecnologia, é a programabilidade. Ela abre oportunidades de diferenciação de ofertas nos portfólios das instituições financeiras. Um exemplo é a oferta do crédito privado tokenizado, um mercado que a Mint conhece. Conhece e está se preparando para atuar. A tokenização do crédito e das dívidas é um evento disruptivo do mercado financeiro? Eu não sei se eu diria disruptivo, Carol. Eu não gosto muito das palavras disrupção e nem revolução quando a gente está lidando com indústria financeira, com investimento e com dinheiro, porque geralmente essas coisas não combinam, tá? Quando a gente lida com indústria financeira, com dinheiro, a gente está falando da vida das pessoas, está falando do investimento delas, está falando da aposentadoria. Então, assim, a gente tem que ter uma certa maturidade e uma certa evolução, talvez, não diria lenta, mas que ela seja feita com os devidos cuidados. Tudo que a gente pode trazer em termos de programabilidade com essa tecnologia nova tem muito impacto, não só no mercado de crédito, mas todos os outros mercados. Vou te dar um exemplo. A gente lançou o nosso primeiro projeto tokenizado em 2019, onde a gente tokenizou uma carteira, um portfólio de imóveis aqui no Brasil e distribuímos para clientes internacionais do nosso banco em Cayman. Eu não vou dizer todo, mas mais de metade do processo operacional desse produto, ele estava num contrato inteligente, um smart contract, e a gente estava se beneficiando da programabilidade que você tem, vamos assim, embedada na tecnologia. E foi um produto muito simples, tá? Mas só de você tokenizar o pagamento de dividendos, a tua gestão de quem está compliant, quem está assim, com o cadastro, vamos falar assim, up to date ou não, e aí por si só pode receber tudo isso. Só de você botar isso para dentro do contrato inteligente, você já tem ganhos absurdos dentro do processo que você tem que fazer dentro de qualquer instituição financeira. Quando você traz isso para os outros ativos, como crédito, por exemplo, cara, dependendo do produto que for de crédito, é um produto bem complexo. Um recebível, você tem que lidar com uma série de cash flows de pagamentos, tem antecipação, tem juros no meio do caminho. Tudo isso que você conseguir trazer essa programabilidade, no final das contas, é você ganhar mais eficiência dentro da tua operação. E, em tese, quando você tiver esses produtos sendo emitidos nativamente na formato tokenizado, você vai poder conseguir trazer esses ganhos também para a ponta no consumidor, que é o que importa no final das contas, e eventualmente ter um spread mais barato, ou ter um acesso mais rápido àquilo ali, de você diminuir o tempo entre você estruturar uma operação e você ter ela no mercado. E tudo isso você tem com essa questão da programabilidade. E a outra coisa que é bacana é que quando essa programabilidade ela meio que segue protocolos e padrões que são meio comuns à rede, e isso é a grande diferença que tem quando você tem uma rede mais centralizada com um protocolo comum, é que assim, não é mais, o BTG vai ter um padrão dentro do banco dele, o Marcel vai ter outro lá no Bradesco, todo mundo meio que vai falar essa mesma língua, que é esse mesmo padrão. Isso facilita muito essa interconexão de produtos. Quando você combina tudo isso, eu não tenho como imaginar um mundo diferente entre você tendo uma diversidade de produtos maior, produtos mais baratos, mais acessíveis, que no final das contas é o que a tecnologia faz, né? De novo, a gente está falando mais uma vez de uma nova tecnologia, mas não é que ela faz uma coisa diferente do que as outras já fizeram. Então, assim, voltando ao início da pergunta, eu não gosto muito da palavra disrupção,
para o mercado financeiro. Geralmente, disrupção no mercado financeiro não é uma coisa boa, tá? Mas vai trazer sim uma evolução muito grande. Obrigada, Portilho. Marcel, como a experiência do Drex pode acelerar a jornada de tokenização no Brasil? O Bradesco está envolvido em vários projetos de uso de token que visam dinamizar o ambiente de empréstimos, e você tem sido muito vocal na importância da blockchain como elemento da simplificação e agilização desse mercado. Poderia explicar um pouco mais, abordar um pouco mais esse tema para a gente, por favor? Posso sim. O Bradesco está participando então de 2 projetos dentro do projeto piloto do Drex, né? Um é o do uso de CDB como colateral em empréstimos e o outro é a tokenização da debenture, né? Uma tentativa de nós repensarmos o ciclo de vida da debenture e como ficaria a infraestrutura de mercado financeiro, os players, os papéis por trás disso. Agora, indo para a sua pergunta especificamente, né, que se refere ao projeto do uso de CDB como garantia, nossa visão é que o Brasil pode avançar em muito na questão de empréstimos com garantias, né? Obviamente, quando o cliente tem isso à sua disposição. Então, hoje, o Bradesco já oferece em produção a possibilidade de um cliente pessoa física pegar o CDB dele e dar em garantia no empréstimo. Ele pode fazer isso pelo nosso aplicativo, né, pelo Bradesco Celular, pode fazer isso conversando com o gerente dele da agência. Mas hoje não é tão fácil, por exemplo, você pegar um CDB de um outro emissor, numa outra casa, e utilizar como garantia num outro credor, onde sequer você é cliente ainda. Então, essa dinâmica é difícil, né? Então, o projeto que nós estamos, né, junto com outras casas lá no Piloto Drex, nós estamos tentando facilitar essa interoperabilidade de papéis, intercambiabilidade também. E quando você utiliza o blockchain, que nem o André Portillo falou, e você segue padrões, fica muito fácil você dar o próximo passo. Então, por exemplo, nós estamos utilizando o CDB como garantia. Mas por que não usar a própria debenture do outro projeto que nós estamos trabalhando também? Então, quando você segue padrões e quando você tem essa plataforma já estabelecida, o o custo é marginal, ele é incremental. Então, essa é a vantagem que nós enxergamos, né, na utilização do blockchain como plataforma. Óbvio, né, que o Piloto Drex ainda não é produção, mas no dia em que nós tivermos uma rede em produção, né, a nível nacional, uma rede enterprise, seja do Banco Central, seja da Ambima, seja da CVM, ou seja de quem for, e nós estabelecermos esses padrões que o André Portillo comentou, é uma questão só de pipeline. O que nós vamos fazer primeiro? Porque na sequência já pode vir um monte de outras coisas. E a presença da moeda digital, né, a representação tokenizada da moeda nessa rede facilita a liquidação. Então, no caso, o Piloto Drex, ela nasceu para ser uma rede de liquidação de ativos digitais. Mas é só um começo, né? Digamos assim, só uma família de casos de uso. Dá para fazer muitas outras coisas, mas é justamente essa questão de... É muito fácil você integrar uma solução na outra, tá? Você tem um custo inicial, mas depois o incremental é mais simples. Desculpa, só para falar também uma coisa bem legal, o desenvolvimento colaborativo que nós temos feito dentro do Piloto Drex. É como se nós tivéssemos assim, o open source dentro do nosso consórcio. Não faz o menor sentido, que nem o André Portillo falou, eu falo assim, eu vou desenvolver o token de CDB do Bradesco, o Itaú faz o dele, o Banco do Brasil faz o dele, não faz sentido. Então a gente junto discute assim, como vai ser o padrão do token de CDB, o token da cédula de crédito bancário, o token da debenture, e depois cada casa vai fazer as suas regras de negócio em cima do empréstimo, se você vai querer executar imediatamente em caso de inadimplência, se você vai dar um tempo para o cliente pagar com juros, mora em multa, aí vai da estratégia de cada um. Mas o básico a gente constrói junto, isso é muito legal. Obrigada. Agora voltando para o B. A AB Cripto está envolvida em vários aspectos da tokenização. Um dos mais importantes é a interlocução com vários stakeholders para entregar aspectos de regulação, segurança, interoperabilidade e educação no mercado. Quais os avanços mais relevantes neste momento? Excelente pergunta, porque a gente está num momento bem agitado, né? Então, vou dizer o que existiu até aqui, o que nós esperamos, que eu acho que nós temos uma observação bem clara. Primeira coisa, quando a gente olha o mercado de tokenização nacional, vou colocar dessa forma, tá? Para ficar mais fácil. Dentro do que nós conseguimos mensurar, ano passado tivemos 1,3 bilhão de reais tokenizados. Isso é uma cifra muito importante, apesar de não ser tão relevante no mercado financeiro, mas ainda assim é uma cifra relevante. Eu vou dizer o porquê.
Porque no ano anterior, a cifra tinha sido muito menor. Ou seja, de um ano para outro teve um crescimento de 300%. Então aqui já chama atenção por esse item. E outra, como eu falei aqui, mercado regulado. Nós temos uma série de outros tipos de tokenização que ainda não são reguladas. Né? Stablecoins, por exemplo, a depender do formato, ela pode não ser. A depender do formato, pode ser. Então, tudo isso leva em consideração. Então, o mercado de tokenização, de stablecoins, enfim, de títulos que foram tokenizados, de ativos que foram tokenizados, ele é muito maior do que esse 1,3 bi. Então a gente tem uma perspectiva. Como é que a gente conseguiu mensurar esse número? Porque nós tivemos nos últimos anos, aqui de 2023 para frente, avanços significativos na regulação voltado à emissão de alguns tipos de ativos, da qual caracterizou o mercado de tokenização como um crowdfunding, como uma plataforma de investimento coletivo, apesar de não ser. Um esforço do regulador a fim de abraçar essa nova forma. Então, de 2023, que era 0, até 24, um ano depois, a gente falou de um crescimento de 300%. Então, só isso já demonstra como um pequeno avanço regulatório que não foi feito por meio de norma, não foi feito por meio de uma regra específica, de uma regulação, mas de um instrumento muito mais simples, já ajudou o mercado. Então, o que a gente espera agora? Primeiro, a gente espera que esse 1,3 bi, na verdade, ele vai ser muito maior esse ano, né, do universo que está regulado. Segundo, a expansão da regulação para outros tipos de ativos, porque hoje está restrito, muito restrito, a alguns tipos de ativos tradicionais. Então esse é o segundo passo. E aqui o terceiro, nós esperamos uma revisão das regras do mercado de capitais, e aí não sabemos ainda se isso vai ser revisado em prol de uma regra, apenas abraçando o mundo de tokenização, ou se algumas regras do mercado de capitais serão revistas pela CVM a fim de introduzir essa nova dinâmica, como o Portillo falou, como o Jorge falou, é tudo uma questão de dinâmica. E essa dinâmica faz as mudanças na regulação. Então nós estamos prevendo essa mudança para esse ano, essa consulta pública dessa norma ou dessas normas que irão mudar, e também uma proposta também do Banco Central quanto à tokenização, para que todos esses padrões que o Jorge falou, que estão sendo estabelecidos e que poderão ser usados no Drex ou de outras ferramentas também, ou de outras redes, façam via uma estrutura regulatória própria. Então, é isso que a gente espera, é isso a visão do mercado, e a visão é muito positiva. Eu acho que desse ponto, temos todos abraçando a tokenização como o próximo passo do mercado. Isso é muito positivo. Driss, uma pergunta para você, até em relação à sua resposta da pergunta anterior. Você falou que a gente precisa começar a olhar com uma forma um pouco diferente quando a gente fala da internet que a gente tem hoje, quando a gente fala do mundo que está acontecendo e ainda muitas coisas que estão por vir. Na sua visão, o que seria esse movimento de tecnologia? O que está faltando, então, para que a gente consiga colocar a bola no chão e seguir com esse movimento de trazer ou de explorar ainda mais essas questões de tokenização, essas questões de stablecoins, de todo esse universo que está aí acontecendo e muita coisa ainda por vir? Yeah. So first of all, you've asked, before I answer the question, you've asked about basically. Oh, sorry. Before I answer that question, you've asked about the role of Drex and how is Brazil, at least the way I understood your question, how is Brazil positioned globally with everything that has happened in the last couple of years. And I'll tell you personally, I was on a trip to the Middle East. I went to meet with central banks. I spoke to regulators. And during my trip, compared to the previous trip, everybody was asking about India. Every time I would meet with central banks or regulators outside Latin America, they would ask me about what's going on in India and what is the best practice coming out of India and what should we do, so forth, so on, right? In this last trip I just made, it was all about Brazil. Every central bank I met with, the question was what's happening in Brazil, why the PIX was so successful, what's going on with Drex. So I can tell you that Brazil is now being positioned as an example, a global example of success. So it's very important as you move forward
that you continue to build on that success. And the question, I think we can put use cases aside. We can talk about the benefits later. And we should focus on what is the financial market infrastructure in Brazil today, right? And how efficient is that financial market infrastructure? If we continue running a financial market infrastructure based on databases, where identity is stored in one database, the payments happen in one database, the information on those payments are in another database, right? Your bank statements are in another database. Everything is databases, and that's the internet. The internet is a bunch of databases that have to communicate among each other and settle offline. And every time we have a gap in time between one database and another one, we have a manual process, right? And we have a delay. And it's very expensive to operate. That's why banks have a back office, have operations, and it's a large portion of our expenses as banks. And when fintechs do it at a cheaper cost, they don't carry the regulatory costs that a lot of the banks do, so they have a benefit, but that's not sustainable. Eventually, that will catch up with them, right? Having said that, we have to modernize the financial market infrastructure and make it to a level of the digital economy, something that does not go to sleep, something that doesn't require reconciliation, something that has identity built into it. So of course, I'm describing blockchain. So when you talk about blockchain, you talk about everything collapsing in a token. When you create that infrastructure, the same way we had the internet in the late 90s, right? Later, we got Netflix, we got Facebook, we got social media, we got streaming, we start calling voice over IP because voice over IP was part of the Wi-Fi generation that came before that. The smartphones were born. The private sector does a great job at building value on the top of an infrastructure. The private sector does not build an infrastructure, right? The central bank builds an infrastructure, the government builds an infrastructure. The private sector comes and builds on the top of that infrastructure. Right now, we still have long ways to go to modernize the financial market infrastructure. Brazil, by the way, is in the forefront of that. The way Pix was built in Brazil was a kind of a best practice for the world because combined many, many different elements that others did in different times, right? So it collapses all of them in one called Pix. It wasn't just instant payment, it was instant payment plus. So if we continue modernizing this financial market infrastructure and take it to the next level, which is a tokenized infrastructure, the banks and the fintechs and the private sector will come and build tremendous value on the top of that. And let me say one more thing before I finish. We cannot talk about the promise of AI without that modern financial infrastructure. If we're going to talk about agentic AI, which is AI that takes action on money, we're not going to put that on databases. So let's forget that for a moment. The promise of AI will only happen when we have a tokenized infrastructure, which is trusted. That will give us not only just the intelligence of AI and the actionability of AI, but also an infrastructure that can move value, move money. And money can only be trusted to be moved on an infrastructure which is regulated. But again, right now we have databases. We need something beyond databases. Obrigada, Dries. O nosso Banco Central realmente é um entusiasta quando a gente fala de inovação. Hoje pela manhã, quem teve a oportunidade de assistir o Galípolo trazendo toda a agenda de inovação do Banco Central, ele trouxe não só a questão dos avanços do Pix, o que vem ao longo desse ano e dos próximos anos em termos de trazer ainda mais inovação para operar a moeda. Ele falou um pouco do Open Finance, quando ele fala dos avanços regulatórios, e não só os avanços regulatórios. Hoje a gente tem bastante coisa no Open Finance que as instituições já podem explorar e entregar de produtos financeiros. E agora, voltando para o nosso tema, ele colocou o Drex. Ele trouxe o Drex muito mais colocando o Drex como uma plataforma que o Banco Central está auxiliando no desenvolvimento, está buscando isso do mercado, o apoio para que ela seja construída. A gente ainda não sabe quais são os negócios que serão, ou todos os negócios possíveis que serão viabilizados através da plataforma, mas ele pontuou hoje algumas questões que precisam avançar. Então eu pergunto para o Portillo, depois para o Marcel complementar. Ele trouxe uma questão de segurança, ele trouxe uma questão de privacidade, ele trouxe algumas questões que a gente precisa evoluir, estudar, criar,
para que a gente consiga, enfim, trazer a plataforma e desenvolver as possibilidades de negócio através dela. A sua visão referente a essa questão, Portillo, como que a gente está na questão da criação da plataforma, como que está essa questão de segurança, quando a gente fala desse novo universo? Obviamente, a questão da segurança e da privacidade são centrais e fundamentais em qualquer plataforma, no geral, mas quando ele está lidando de novo com dinheiro, estou sendo um pouco repetitivo aqui porque é muito importante as pessoas entenderem isso, segurança é muito importante e privacidade também. Essa tecnologia acabou vindo de uma forma para ser 100% transparente, 100% descentralizada e tem méritos nessa visão, mas não necessariamente ela vai se aplicar a todas as nossas aplicações. Vou te dar um exemplo disso. Provavelmente a maioria das pessoas aqui não gostariam que, uma vez que a pessoa saiba a tua carteira, ela sabe exatamente quanto dinheiro você tem lá, quanto está mandando para um lado, quanto está dando para o outro. Se você tem uma empresa, você tem uma necessidade de sigilo naquele teu negócio. Então, nem tudo deve ser totalmente transparente, né? A privacidade é meio que uma característica e um direito do cidadão. Então, assim, a tecnologia, nesse processo de amadurecimento que ela está passando, e o Drex, o projeto Drex, o Pludrex, faz parte dessa evolução, ela está tendo também que encontrar as soluções tecnológicas para trazer esses outros requisitos. E, naturalmente, você vai ter momentos que ela vai desenvolver mais, momentos que ela vai desenvolver menos. Mas eu não vejo hoje a gente tendo essa nova infraestrutura vindo, de fato, para substituir a infraestrutura atual, trazendo benefícios, sem você ter, primeiro, a questão da segurança muito, muito no centro de tudo, né? Como eu falei, está lidando com dinheiro, né? Eu costumo dar o exemplo, cara, assim, que tecnologia, o pessoal, ainda mais no mundo de startup, gosta daquela coisa de move fast and break things, ande rápido e quebra as coisas. E com dinheiro não pode ser assim. Tá? Eu brinco assim, você foi lá abrir teu Spotify lá e ele não estiver funcionando, tá bom, você vai abrir outro serviço lá para escutar música, você vai escutar música. Agora, se abre o teu banco lá, abre tua corretora, o teu saldo foi para zero, o negócio é um pouquinho diferente, tá? E então, assim, segurança e essa questão da privacidade. A solução da tecnologia ainda não está 100% clara qual vai ser, ela está em desenvolvimento e é o processo normal, tá? Agora, toda vez que você tem uma tecnologia bacana, como o Driss comentou, essa tecnologia de base que é bacana e é potente, você tem capital e você tem gente boa trabalhando, na minha experiência, 100% das vezes onde isso aconteceu, você saiu do outro lado com uma solução que funcionasse. Pode demorar mais, pode demorar menos, ela sempre acontece. Então, o Drex está exatamente nessa fase. O mercado trabalhando junto com o regulador, que é o Banco Central, para resolver esses problemas de tecnologia. Eu não vou chamar de problemas, né? Assim, o Marcelo vai tentar falar um pouquinho mais a respeito disso. Assim, esses desafios, né? Porque é normal, para você chegar para o próximo lema. Eu lembro assim, quem pegou o início da internet, cara, compara com hoje, não tem jeito. Na época você achava assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não vou fazer nada com isso. Então é muito difícil de você imaginar, assim, você tem que acreditar no processo. Quando você olha historicamente, vê que esse processo, quando tem esses ingredientes, ele sempre consegue sair do outro lado, é nisso que você tem que confiar, é nisso que você tem que acreditar, principalmente se você começar a evoluir o teu negócio, evoluir os teus casos de uso em cima dessa evolução, tá? Então, não dá para dizer, mas assim, a evolução para mim está muito clara. Para o mundo ser tokenizado, como a gente está conversando aqui, trazer essa tecnologia, a gente vai ter que também o nosso dinheiro ser tokenizado, que é tudo que a gente está conversando aqui, e essas coisas estão convergindo, estão andando rápido, não vou nem entrar em AI aqui, porque a gente vai ficar, tem que ficar o dia inteiro para falar disso, mas assim, a evolução para mim é muito clara, e não é se, é quando. Isso é muito claro para mim. Marcelo? Acho que todos os participantes do Piloto Drex estão trabalhando ativamente, né, em colaboração com o Banco Central. Acho que todo mundo quer ver o projeto assim ser bem sucedido.
Mas tem, assim, privacidade é só o obstáculo que nós estamos chegando nesse momento. A hora que você passa a privacidade, né, foi falado sobre segurança, segurança é uma coisa holística, né? Segurança não é só a segurança, por exemplo, do smart contract ou só a segurança da chave privada. A segurança é o todo e geralmente ela explode no elo mais fraco, que é o usuário, né? Então, mas tem toda uma questão ainda da própria jornada do usuário, como é que o usuário vai enxergar, né, os serviços que são powered by Drex, né, digamos assim, como que isso vai ficar para ele, vai ficar transparente ou não. Então tem toda uma discussão ainda da jornada do usuário, tem toda uma questão ainda técnica também de escalabilidade, né? Geralmente as plataformas de blockchain, distributed ledger, elas não escalam muito bem, né? Então você fala assim, vou colocar um caso de uso de alta volumetria para o varejo, tipo o Pix, vou fazer contingência do Pix aqui ou vou fazer o Pix 2.0. Não é esse o objetivo, né, do piloto Drex. Né, o Pix, eu não lembro agora os números absolutos, mas acho que foram 276 milhões de transações num dia. Se você pega isso, na média dá mais de 3 mil transações por segundo de média, fora a questão dos picos, né? Então não é esse tipo de volumetria que você vai pegar e vai jogar dentro da rede do piloto Drex. Então você vai ter que escolher muito bem quais são os casos de uso que você quer que estejam ali, que façam sentido. Seria delivery versus payment, entrega contra pagamento de itens de alto valor, como um imóvel, um veículo, um investimento, alguma coisa assim? Talvez, pagamento direto não. Mas de qualquer forma, tem questões de escalabilidade que precisam ser investigadas. Tem a própria governança, né, que o Banco Central começou agora a explorar, no sentido que cada consórcio pode publicar os seus smart contracts. Aí tem toda uma questão da análise dos smart contracts, se tem vulnerabilidade, se não tem, se tem alto uso de poder computacional ou não. Então tem muitas coisas. Tem a questão dos custos, né, de ressarcimento de custo operacional, como que a gente vai pagar a infraestrutura custeada pelo Banco Central, né, os nós validadores, como que cada participante também vai ser remunerado. Então tem modelo de negócio, tem muita coisa, né? Então o caminho é longo, né? Não é assim um estalar de dedos que a gente termina a fase 2 do piloto Drex e amanhã já está em produção. Inclusive, né, se não houver uma solução ideal de privacidade, de repente o Banco Central vai ter que pensar assim, o que nós vamos fazer? Vamos pensar em outros casos de uso que de repente não precisam de privacidade, mas se não tem privacidade, então nós não estamos falando de liquidação de ativos, né? Nós estamos falando de repente de troca de informações, né? Vamos pensar de repente fazer um STR, um Sistema de Transferência de Reserva 2.0, 24/7, muda um monte de coisa no mercado, né? O Portilho vai saber falar muito melhor que eu dos impactos no mercado de nós termos uma grade 24/7. A gente viu o que aconteceu no varejo, né, com o Pix. E o atacado se beneficiaria também? Então tem várias coisas que pode explorar. Eu acho que o grande desafio do Banco Central, depois que acabar a fase 2, eles receberem os relatórios de cada grupo, vai ser analisar, né, quais são os pontos positivos, quais são os negativos e o que dá para fazer daqui para frente. Se de repente falar assim, olha, tá bom, entendemos, vamos esperar um pouco a tecnologia amadurecer, é uma opção. Fala assim, não, vamos pivotar, vamos para outros casos de uso que a gente não explorou ainda. Ou vamos todos nós juntos focarmos num único caso de uso, para estressar esse caso de uso, para de fato ele não ser uma simplificação, mas ele cobrir assim tudo o que ele pode ter. Por exemplo, o próprio título público federal, o que nós temos de implementação lá ainda é uma simplificação do ciclo de vida do título público federal. Sei lá, vamos supor, de 20, 30 jornadas, nós temos 3, 4, 5, entendeu? Então dá para fazer vários caminhos. Aí a gente vai ficar no aguardo do Banco Central, mas todos os bancos, todos os participantes estão aí para ajudar o Banco Central, né? Porque a gente sabe que a tecnologia ela traz melhorias para a sociedade como um todo, para as próprias empresas, para os clientes e para o Brasil, isso é muito importante. Nós estamos no momento, então, aqui para contextualizar para todo mundo, dizendo que a inovação ela não nasce do dia para a noite, a gente está no momento ideal, que é um momento que a gente tem a oportunidade de explorar, estudar, entender um pouco mais esse universo e justamente para que a gente lance algo que a gente consiga, não só a inclusão que foi falada no começo, trazendo essa modernidade à tecnologia, que a gente consiga escalabilidade para poder operar transações dentro dessa rede que está sendo construída. E na Febraban a gente costuma estudar e abrir esses espaços através de grupos técnicos nos quais os bancos trazem especialistas num ambiente que a gente fala que é um ambiente aberto, é um ambiente saudável, seguro para a troca de informações. Lá a gente não fala de negócio, competitividade, lá a gente fala de infraestrutura, lá a gente fala de tecnologia, lá a gente estuda regulações. E aí eu queria aproveitar essas questões. A AB Cripto ela vem puxando esse movimento
ela vem trazendo também, estudando essas questões de regulação, tem movimentado o mercado com isso. Se você puder trazer, Bernardo, um pouco mais esses movimentos e, na sua ideia, quais seriam os próximos passos para que a gente continue movimentando? A velocidade está adequada, não está adequada? Como que vocês estão fazendo isso quando a gente fala da AB Cripto, que é uma associação vinculada inteiramente a esse negócio que a gente está discutindo no painel? Primeiro, agradecer também toda a interlocução, todo o apoio, toda a parceria que nós temos também com a Febraban, que tem sido muito produtiva sempre, principalmente nesses assuntos que tocam a parte de inovação, quando ela começa a ter a evolução do mercado financeiro e como é que a gente pode fazer isso de forma juntas. Então, até um ponto de vista muito positivo que vocês vão observar é que todo esse processo de inovação que a gente está conversando, está construindo, no Brasil ele não ocorre de uma forma com embates, né? Ele não ocorre de uma forma com conflitos, ao contrário, ele ocorre de uma forma colaborativa. Então você pode ver, a gente está conversando aqui sobre Drex. Drex tem todos sentados participando, né? Nós temos os bancos participando, nós temos as bandeiras de cartões participando, nós temos empresas cripto participando, todos de forma conjunta, a fim de agregar aqui e construir essa plataforma. E aí eu vou colocar uma coisa que eu acho muito importante. Nós estamos aqui falando Drex e colocando isso como uma inovação, e muito se discute sobre Drex. Poxa, se o Drex está avançado, se não está, se está reduzido. Gente, eu gosto de brincar que eu falo que nós ficamos bem acostumados, né? A gente fala o inverso, né? Ficamos mal acostumados, mas ficamos bem acostumados porque a gente já resolveu problemas financeiros que outros países ainda não. O fato de você conseguir fazer uma transferência automática ou pagar algo ali automático, debitado em conta, sem ter nada de tarifa, de uma forma direta, rápida e 24 horas, de forma instantânea, muitos países não conseguiram chegar lá ainda. E a gente está falando de um cenário internacional que muitas vezes a tecnologia cripto, o mercado cripto, o blockchain, tem tido uma atitude em relação ao mercado que muitas vezes tem sido com muito atrito no mercado internacional. No Brasil não, a gente tem um aspecto diferente. Então isso ajuda com que nós façamos essa evolução de forma mais rápida. Eu concordo com o Portilho. Também não gosto da palavra disruptivo, não gosto dessas palavras que falam vamos revolucionar, não. Eu gosto da palavra evolução, porque eu creio que a gente está tratando de uma evolução do mercado. Então, hoje a perspectiva do mercado é muito positiva. O Brasil está muito à frente da discussão, né? Assim, uma coisa que eu sempre gosto de colocar, o Brasil está no formato dele mesmo. Não significa que se a gente for pegar o nosso, tentar implantar na Europa vai dar certo, vai tentar implantar nos Estados Unidos vai dar certo, tentar implantar no México não vai dar certo. Não. Pela primeira vez eu vejo que nessas discussões desses temas nós não estamos importando, nós construímos o nosso e estamos seguindo nessa construção. Até o formato do nosso Drex é diferente. O formato do nosso Drex é para nós. Veja, né? Porque a gente já superou uma barreira e nós não estamos mais distribuindo cripto para as pessoas, o cripto do Banco Central para elas terem na sua carteira. Não, a gente está fazendo uma plataforma que vai suportar tudo isso. Então, até nesse ponto é diferente. Então, quando a gente observa esse cenário, observa o histórico, o que a gente observa é que o Brasil está à frente de muitas discussões. Então, o que nós podemos esperar daqui para frente, né? A gente já trouxe um caminho regulatório até aqui. Então, nós já temos uma lei, nós já temos um decreto, temos órgãos reguladores que já estão tratando o tema. Qual que é o próximo passo natural que nós estamos discutindo? Processo de autorização e quais são as primeiras operações que serão reguladas. E aí eu concordo plenamente com o Portilho. O próximo passo da evolução é que a segurança sempre ande junto com o dinheiro, né? Então, se você tem um dinheiro, afinal, fez uma coisa que me lembrei. Eu falei, uma vez que eu fiquei com mais raiva na face da terra, não foi quando o meu Spotify não pegou. Foi quando eu fui pagar um boleto e eu não conseguia pagar o boleto, né? Porque tinha atingido o limite e eu não conseguia. Eu tive que ligar para o gerente também não conseguia. Então, e quando a gente lida com dinheiro, a gente lida com uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção. E o Banco Central e a CVM, que são os dois principais órgãos reguladores que estão observando isso, estão fazendo isso com muita atenção e com muito cuidado. Esse ano, nós podemos esperar as primeiras regulações sendo publicadas para que as empresas comecem a também participar, vamos colocar assim, do processo de autorização formal do Banco Central.
pelo parte do órgão da CVM, vamos ter uma expansão da tokenização do mercado de capitais. E quem sabe até o final do ano nós vamos estar discutindo cripto e stablecoins como uma forma legítima também de remessa, né, utilizada ali pelo mercado financeiro também, não somente pelo mercado cripto ou não somente utilizando ali como parte da tecnologia, mas sim como sua função total. Então é isso que a gente espera para esse ano e acredite, nós estamos bem à frente da discussão e isso me deixa muito feliz de ver o Brasil na frente dessa discussão, liderando. Eu também fiquei muito feliz em saber que a discussão do Banco Central foi o Brasil, né? Os principais temas ali discutidos não foi mais Índia, sim o Brasil. Isso me traz um profundo orgulho de ver o quanto nós estamos evoluídos sobre o assunto. E temos que nos orgulhar mesmo, porque a gente pode ter diversos problemas e estamos passando por momentos delicados, mas uma coisa que a gente precisa ter orgulho sempre é do mercado financeiro que a gente vem construindo nesses últimos anos, até também reconhecido pelo Dries, que trouxe para a gente essa visão que realmente o Brasil, apesar de tudo, a gente consegue nos movimentar, estar à frente, discutir tecnologia, trazer inovação para o mercado, isso é fantástico. E faltando agora alguns minutinhos para o final do painel, eu gostaria de ouvir de todos vocês as considerações finais sobre os aspectos da economia tokenizada, o que é abrir espaço para os novos modelos de inclusão financeira, o que precisa acontecer para que esses modelos se materializem de forma mais abrangente e o que muda na forma como as empresas, bancos e clientes se relacionam com o dinheiro e com os investimentos. Dries, você começa? Yes. By the way, there's a delay. Sorry. So I was again. I was just deeply thinking as you were all talking, and I'm thinking to myself, what are we all doing here right now in Febratech, right? What have we done for almost the last 1 hour? If you think about it, we generated data. That's all we've been doing. I mean, yeah, there are personal experiences, but we're generating a lot of data. Data that's being stored somewhere for potentially replay later or analyzed. Now, everything you've done since you woke up today, you've generated data as well. Because your life is really more and more digital. I mean, your personal life and your work life is very much connected to your smartphone and your computers, and you're generating data, yeah? We're still, in 2025, have part of the economy which has not been digitized when it comes to money. Because a lot of the money we use today and the money that circulates today, including all the type of assets, have been to a certain point digitized. Not tokenized, but electronic money to a certain extent, right? So we have a certain idea about the circulation of that money because it's not being used as cash. Now, if you make the flip, right, if you switch in your mind for a second, what happens if we live in a world where the entirety of money is digitized? 100% of money is now digitized, tokenized. For a moment, you will start to think about money becoming data, and with everything that's going on around the world, data becomes as important to a government as oil, soy, sugar, coffee, or anything. It becomes a natural resource, data. What happens when a government starts to think about data as a natural resource? The game changes. It changes completely. That's what we are seeing around the world. We're seeing some governments already treating data as a natural resource because it's the same data that's feeding in large models that now are driving intelligence, decision making for everything we do pretty much at work or in our personal life. So the last mile, really the last mile of this conversation when it comes to tokenization is about money becoming digital. The form of money doesn't matter. It has to have trust, it has to have security, it has to have privacy, it has to have all the elements that makes money what money is, right? So it doesn't matter what the form is, money will always require certain rules, certain capabilities that will make it used. If not, people will not use it, will abandon that form of money, right? But if money becomes digitized with all the capabilities that we just discussed, our world will change completely because money will become data. Data will join the rest of all the data that we generate every day in our life and in business,
And governments will start to look at data as a natural resource. A natural resource that needs to have guidelines and how it leaves the borders, for example. Who's allowed to access that data from the outside? What businesses will do with that data? What business models will be created on the top of that data? And how should they be monetized? Our world will change completely. And there is a vision of not 50 years down the road. We're talking about the next 5 years. How will the world look like when more and more money becomes digitized, becomes data, and our life turns around this data that's now being monetized for whatever model that private sector is using it. And at that point, I believe businesses will thrive, economic value will grow, efficiency will improve, and we will finally have crossed that modern era that we are all looking for. Obrigada, Dries. André? Vamos lá, de tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que fica, primeiro assim, a visão de que a evolução é muito clara, tá? A indústria financeira vai ser tokenizada, o dinheiro vai ser tokenizado, e isso vai mudar bastante, como você provocou, a forma que empresas, governos e usuários vão interagir com o dinheiro, com investimentos. As coisas vão continuar acelerando. À medida que você digitaliza as coisas, você traz elas on-chain, você faz que tudo aconteça mais rápido, é como se liquefazesse os instrumentos, e isso vai trazer uma nova dinâmica e muitos desafios novos de regulação de negócio, de segurança, de privacidade. O lado bom é que toda transformação ela traz desafios, mas ela também traz oportunidade à beça. E aí a provocação aqui fica que é isso, cara, como que você que está no mercado financeiro, você vai acompanhar e eventualmente incorporar essa nova tecnologia e aproveitar a oportunidade em carreira, em modelo de negócio, na tua empresa. Mas uma coisa é certa, assim, quem não acompanhar essa evolução vai ficar para trás. Só te lembrar aí 30, 40 anos atrás, quem não acompanhou a evolução da internet ficou completamente para trás, né? Você lembra como é que funcionavam os meios de comunicação há 40 anos atrás? Você olha quem está aí hoje para contar a história, tem pouca gente. O mesmo, na nossa visão, vai acontecer com a indústria financeira nos próximos anos. Agora é isso, oportunidade aberta. Obrigada, Portillo. Marcel? Bom, primeiro eu quero falar para o Bernardo que ele não conseguiu pagar o boleto por questão de limite, mas o limite é importante para você, ele serve para te proteger. O problema é que a gente só lembra da questão do limite em cima da hora, né? Mas assim, os limites são importantes, tá? Limites servem para te proteger. E a gente abaixa ele por causa de segurança, né? Pois então abaixa o limite, mas quando vai pagar o boleto, putz, você não tem limite. Aí tem que lembrar previamente. Desculpa, a gente vai tentar melhorar para você, Bernardo. Sobre a inclusão financeira, né? A inclusão financeira, uma vez eu vi uma frase muito interessante, vai muito além do que simplesmente dar uma conta para uma pessoa. A inclusão financeira significa ela ter a capacidade de poupar e ela ter a capacidade de investir também. Eu vejo a inclusão financeira como uma coisa que foi sendo incrementada ao longo da história. Então o Bradesco ele sempre foi um banco bastante inclusivo, né? Desde a época das aberturas das agências, né? Para atender as camadas mais baixas ali da sociedade. Depois a questão da capilaridade das agências, levando as agências para quase todos os municípios no Brasil. A questão dos ATMs, né, os nossos correspondentes bancários, né, nossa rede de atendimento com cerca de 40 mil pontos de atendimento. Então, nós sempre tivemos essa visão da inclusão. A questão de pessoas com acessibilidade também. Aí tem todo o movimento também do Banco Central, né, as contas de pagamento. Depois vieram as contas digitais gratuitas, né, também dando acesso para as pessoas, né, fundamental para dar acesso para as pessoas, cartão de crédito sem anuidade, tudo isso ajudou a dar acesso para as pessoas. Então, cripto, tokenização só vem somar essas questões. Né, você falar que o Bitcoin, né, no passado a gente ouvia pessoas falando assim, que o Bitcoin ia promover a bancarização das pessoas, eu acho meio difícil. Se no Brasil, com conta gratuita, com pagamento gratuito que é o Pix, com cartão de crédito gratuito, se você não bancarizar as pessoas desse jeito, não vai ser o cripto que vai conseguir bancarizar. Ainda mais se você não resolver as questões da chave privada e da experiência e da jornada do cliente. Então, o sistema financeiro tradicional tem muita importância na inclusão financeira, né, na cidadania, para que a pessoa possa exercer assim a cidadania.
E nós vamos continuar trabalhando para isso, né? Porque quanto mais pessoas forem bancarizadas no Brasil, melhor para o Brasil como um todo. Não é só melhor para nós como banco, né? É melhor para todo mundo, né? Se a sociedade melhorar, se a sociedade enriquecer como um todo, vai diminuir a criminalidade, né? Você vai aumentar a escolarização. Então, nós acreditamos nisso, né? Inclusive o Bradesco também tem a Fundação Bradesco, que atende a dezenas de milhares de crianças. Nós investimos muito em educação e nessa questão do acesso ao serviço financeiro para a população de todas as camadas sociais. Obrigada, Bernardo. Para encerrar aqui o nosso painel. Só agradecer, obrigado por poder participar desse painel maravilhoso. Realmente, né, foi uma vez só, e por segurança é importante. E falar o seguinte, né, que a gente realmente está vivendo a era da evolução, né? Então todos os passos que fizemos chegar até aqui significa que nós temos que usar todo esse aprendizado nesse próximo passo. E eu de fato estou aqui também com o Portilho acreditando que esse próximo passo é essa união entre a tecnologia, blockchain como um todo, tokenização, stablecoins, tudo isso vai unir com o mercado financeiro, trazendo mais facilidade, trazendo mais segurança, dando esse novo passo para essa era digital nossa completamente interligada. Nós estaremos mais interligados, nós estaremos mais próximos, vamos colocar assim, um dos outros, por causa das nossas conexões, nossos celulares, e com isso vai também o nosso dinheiro, e também com isso vai nossos investimentos. Eu creio que a tecnologia é esse link. E estou muito feliz de ver esse próximo passo, principalmente aqui no Brasil, de uma forma tão colaborativa. Mais uma vez agradecer. Obrigado. Então, aproveito para agradecer os meus colegas aqui de painel. Muito obrigada. Agradeço a vocês pela audiência, agradeço também para quem está remoto. Obrigada por nos acompanhar. Continue conosco. Até mais. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe a todos.